gente queria falar bastante sobre pandemia daqui a pouquinho, porque o setor de vocês foi muito afetado, acho que tem muitas lições. Mas para complementar esse tema de mulheres, a Carol inclusive fundou um grupo de mulheres, o MUST, que é um grupo de mulheres no turismo, né? Isso, a gente se considera uma plataforma, mas eu acho que pegando toda a história da Jaque, é a história de muitas mulheres, né? Da trajetória, da desconstrução. Mas algumas virou a chave na pandemia. Outras viraram a chave na marra, né? No sofrimento, assim, porque não teve acesso antes à necessidade de soft skill, de autoconhecimento, de tudo isso. E aí eu e mais outras 5 mulheres, a gente também da indústria, em discussões, a gente se incomodava muito quando a gente ia para um evento de turismo e quando a gente via no palco, eram poucas mulheres chamadas para debate, né? Eu acho que a Jaque era uma das poucas, inclusive, assim, por ser realmente um super destaque no setor. Então, e sempre as mesmas pessoas debatendo. Então, a gente se incomodou, né, na parte tanto de o que isso vai fazer com o que isso inspira outras mulheres a continuar seguindo, né, uma carreira, escolhendo turismo para tua carreira, se ela vê que quando chega não consegue sair de máximo cargo de gerência, né? E aí por isso que a base ela é majoritariamente feminina do setor, mas quando a gente olha para a pirâmide isso se dissipa, né? São poucas. Aí a gente olhou o que a gente fez para chegar até aqui, né? Assim, que tipo de porrada que a gente tomou, que talvez se a gente tivesse, que poderia ter desistido várias vezes, só que a gente acabou sendo resiliente, ou a gente precisou de acesso de algum conhecimento que talvez muitas pessoas ainda não acessem. E 3, no sentido, o mercado de turismo, ele não é igual tecnologia, né? Que assim, a inovação e a criatividade é a base, né? É um mercado muito antigo, se a gente for parar para pensar. Então, a gente queria pensar como que a inovação pode acontecer para o setor? Se a gente tiver diversidade, porque se a gente tiver numa mesa, né, se a gente tiver homens, mulheres de forma igualitária, assim, uma audiência, né, nivelado. Exato, nivelado, e digo mais, até a nível, né, e também a gente indo na transversalidade racial também, de backgrounds diferentes, idades diferentes, você tem mais inovação, porque você vai ter menos, né, menos convergência e mais divergência. E é na divergência que tem inovação. E aí, se você pensar num setor que é consumido por vários públicos, você também vai estar com todos os gaps cobertos. Se você estiver numa mesa diretiva de uma empresa de turismo, de uma hotelaria ou de aviação, se você tiver lá o seu nível executivo formado por homens e mulheres de forma igualitária, e digo mais, né, de idades diferentes, porque vão ter backgrounds diferentes do que ter né, todos senhores executivos ali que têm um background parecido, hétero, né, que tem todos com o mesmo nível de experiência humana, né, porque e aí se você ter um board diverso, você tem inovação. E inovação, você tem sustentabilidade econômica para o setor. Então, a gente pensou tanto na parte benéfica como mulher, né, que a gente quer ter para uma questão de reparação histórica, porque a sociedade ela é patriarcal, nossos direitos são muito recentes, né? A voto, e isso... Carol, mas falando de 50 anos atrás, mas isso, e de uma forma inconsciente, afetou, sim, a forma como minha mãe me criou, né? A forma como eu fui criada. Tudo bem que, assim, minha família, assim, meu pai super me incentivou a carreira, e ele sempre falou, seu primeiro marido vai ser a carreira. Ele determinou, inclusive, isso para mim. Mas, diferentemente né, do que eu venho em casa, também quando você vai para a sociedade e para a universidade ou para o ambiente de trabalho, isso não é igual da forma como o pai me criou, porque tem uma geração aí influenciada por mecanismos sexistas de uma forma inconsciente, que a gente não tem a mesma experiência humana que um homem. Então, assim, por quê? Porque no meu começo de carreira eu pensava a roupa que eu ia colocar, para que eu não chamasse atenção, para que a pessoa visse meu conteúdo e não meu lado feminino. Eu tinha que pensar, né, pensar em questão de ser casada, não ser casada. Eu já usei aliança fake para poder falar que eu era casada, assim, para poder ter mais
credibilidade no sentido de não achar que... Isso é muito comum, Carol. Que você é nova, tem muitas mulheres que fazem ainda mais isso. que assim como a Jaque, a gente também cresceu num ambiente que a gente quer crescer. A minha carreira tá ali sendo seguida. Eu não ia parar por causa disso, entendeu? Ninguém ia me parar. Mas é sofrido, porque eu era uma super casca. E também a minha primeira liderança, eu fui uma péssima chefe. Porque eu estava acostumada a me provar tanto e eu era muito técnica, muito. E, assim, e obviamente que eu fui uma peça. Eu não era segura ainda na minha primeira liderança, então eu era tão insegura que a insegurança eu não deixava a minha equipe brilhar. Você colocava mais pressão para eu não deixava a minha equipe brilhar. Eu falava eu. Assim, isso faz 8 anos. Eu falava eu apontava muito defeito porque eu queria que a pessoa fosse tão técnica e tão boa quanto eu. Óbvio que eu era humana, né? Eu acho que também a mulher tem características cognitivas, que aí a diversidade cognitiva é interessante para inovação e solução, que também a gente é uma boa líder, inclusive para algumas tomadas de decisão de forma cognitiva. Na pandemia, já que teve esse êxito todo, assim como a primeira-ministra da Nova Zelândia, que foi a primeira que conseguiu realmente conter a Covid. Nos vemos no próximo episódio. Boa viagem. Sigam a gente no YouTube, Classe Executiva.